Fala aí pessoal, aqui é o Arthur Romeu e nesse vídeo a gente vai resolver as questões práticas da prova número 1 de 2020 de Capitão Amador. Então vamos começar agora com o que a gente precisa levar no dia da prova. A primeira coisa que a gente deve ter em mãos é o nosso documento de identificação e o nosso protocolo de inscrição. Então quando a gente chega lá no local da prova, vai ter um fiscal que vai verificar esses documentos nossos, então é importante levar eles e vamos assinar uma lista de presença. Agora é o material que a gente leva para a prova. Vocês também podem usar um par de réguas paralelas, mas no caso eu estou usando um par de esquadros que também servem para o mesmo propósito. Então se você não sabe como usar eles, eu vou usar eles nesse vídeo e aí você pode também aprender. E eu levei também uma régua só por via das dúvidas. Agora, material de desenho, um lápis, uma borracha e um apontador. Você pode levar uma borracha e um apontador. No caso, eu só estou usando esse lápis que tem uma borracha atrás, que para mim serviu no dia da prova, mas eu sei que não é a solução ideal, então se você quiser ser mais precavido, você pode ser. Eu levei duas canetas dessa Bic mesmo, elas são ótimas e eu levei duas só em caso uma falhe. E um compasso. Beleza, entrando na prova, você vai sentar no seu lugar e vai receber essas três coisas aqui. A primeira folha é uma folha de instruções para o candidato. A gente também tem todos os anexos da prova, eles ficam grampeados num caderno separado. Então, no caso dessa prova, foram 6 folhas e o caderno de prova, que contém todas as questões e as opções da prova também. Na prova oficial, ela não começa já das questões, ela tem uma folha de capa onde você tem que preencher o seu nome e tem algumas orientações para a prova. Só que a Marinha não disponibilizou isso no site deles, então eu não pude baixar. Então, quando você recebe, você já não pode ficar olhando as questões. Tem essa folha de capa para impedir você de fazer isso. Além desses 3 documentos, eles também vão dar para vocês o cartão de respostas. Beleza, com seus documentos em mão, os fiscais vão começar a passar por todas as páginas que tem para constar que você possui tudo que você precisa para fazer a prova. E quando você fizer isso, a orientação, pelo menos que eu recebi no dia e que eu oriento você também a fazer, é você rubricar todas as suas páginas, inclusive a da relação de anexos. Todas as páginas que você receber, com exceção das orientações para o candidato, você vai ter que devolver para a Marinha. Então você vai ter que rubricar todas as páginas dos anexos, todas as páginas do seu caderno de questões e o cartão resposta você já vai ter a assinatura lá em cima. Esse daqui é o único documento que volta com você, esse daqui é o original que eu fiz no dia da prova, que eles deixam você anotar as questões que você marcou no verso e levar para casa. O resto tudo fica com eles. Pronto, agora que está tudo rubricado e no dia a gente vai conferir questão por questão para ver se todas elas estão aqui, você pode começar a sua prova quando eles autorizarem. Então vamos lá, a gente vai anotar os nossos cálculos nessa folha em branco para rascunho, está escrito aqui em cima, é onde a gente tem que fazer os nossos cálculos. Se você quiser também, você pode colocar cálculos aqui assim, que também, segundo os fiscais da prova, facilitam caso você queira contestar alguma questão. Então vamos lá, questão número 1. No dia 23 de fevereiro de 2020, um capitão amador navegando em direção ao arquipélago de Abrolhos preparou-se para determinar com o seu sextante de erro instrumental menos 0,3 minutos a posição de sua embarcação na passagem meridiana do Sol e para isso, ainda de manhã, calculou alguns parâmetros aproximados do Sol no momento da culminação, considerando estar, durante o evento, na posição estimada latitude 17 graus 44 minutos sul e longitude 38 graus 58,5 minutos oeste. Beleza, a primeira coisa aqui é anotar as informações. O dia é 23/2 de 2020. A nossa latitude é 17 graus 44,0 minutos sul e a nossa longitude é 38 graus 58,5 minutos oeste. Esses dois símbolos aqui representam respectivamente a nossa latitude e a nossa longitude. Então pode ser que no seu ano
a sua prova venha com esses símbolos aqui, então é bom você já se acostumar. Latitude e longitude. O nosso erro instrumental do sextante, então a gente coloca aqui EI, é menos 0,3 minutos. Ok, então agora questão 1.1. Nesse dia 23/2, a hora média de Greenwich prevista para o Sol culminar nessa posição estimada foi... Ok, para isso a gente precisa ver os nossos anexos e achar o anexo do extrato do Almanaque Náutico. Esse daqui é a página do nosso anexo do extrato do Almanaque Náutico para o dia 21, 22 e 23 de fevereiro de 2020. No final da página, a gente pode ver esse quadro daqui que diz o horário da passagem meridiana do Sol para os dias. Então a gente só precisa ver aqui, o nosso dia é 23, então dia 23 é esse último aqui, e a passagem meridiana, 12 horas e 13 minutos. Só que essa questão tem uma pegadinha. O enunciado pede a hora média de Greenwich para a passagem meridiana do Sol. O Almanaque Náutico nos fornece a hora média local. Então, vamos anotar aqui, nossa questão 1.1, HML, hora média local, é meio-dia, ou seja, 12 horas e 13 minutos. Agora, como a gente passa de HML para HMG? Para isso, a gente precisa levar em consideração a nossa longitude. No caso, é 38 graus 58,5 minutos oeste. Então, como estamos a oeste do meridiano de Greenwich, a nossa correção vai ser para mais. Porque se nós temos aqui, por exemplo, vou fazer um esqueminha aqui. Digamos que essa linha seja o meridiano de Greenwich. Tudo que está para oeste são horas a menos. Então, para a gente passar da hora média local, que é a hora do nosso ponto na Terra, para a hora de Greenwich, a gente tem que fazer o caminho inverso. Então, se era menos, vamos fazer a correção com mais. Como a gente vai pegar essa longitude aqui e transformar em horas? A gente precisa mais uma vez ver nos nossos anexos e encontrar essa página aqui, conversão de arco em tempo. O nosso ângulo inteiro é de 38. Então a gente vem aqui e vê aqui, 38 é o equivalente a 2 horas e 32 minutos. Então vamos anotar. 38 graus é equivalente a 2 horas e 32 minutos. Agora vamos ver os minutos. Para ver os minutos é muito simples. A gente volta aqui nessa nossa página e a gente vai para esse espaço aqui, que é o espaço dos minutos. Nós temos 58,5 minutos, então a gente precisa ir lá para baixo e achar os 58 e as frações. As frações estão aqui, ó, 0, 0,25, 0,5. Então a gente pega essa coluna aqui, é a 1, 2, terceira coluna. 58 minutos, primeira, segunda, terceira coluna. 3,54. Mas 3,54 o quê? A gente vê aqui em cima 3 minutos e 54 segundos. Então a gente anota aqui 58,5 minutos é um acréscimo de 0 horas, 0,3 minutos e 54 segundos. Agora vamos fazer a soma desses dois. Vai dar 54 segundos, 35 minutos e 2 horas. Aqui a gente pode arredondar os segundos. Se você tiver em dúvida, é só você pegar para ver as respostas. Nenhuma delas tem segundo quebrado, então é hora de a gente arredondar. 54 segundos é maior do que 30, então a gente vai pular um para cá. Então o total vai ser mesmo de 2 horas e 36 minutos. Isso arredondando já. Ok, lembra do nosso esqueminha? Como a gente está no oeste, para a gente passar de HML para HMG, a gente tem que somar as horas. Então a gente vai pegar 12 horas
e 13 minutos da nossa HML, que é onde a gente encontra na nossa página do Almanac Náutico, mais 2 horas e 36 minutos. Isso vai dar 9, 4, 14 horas e 49 minutos. E essa é a nossa HMG, 14 horas e 49 minutos. Esse é o nosso resultado. Agora vamos dar uma olhada aqui nas nossas respostas. Se a gente não tivesse prestado atenção que ele pede a HMG, a gente entraria no Almanac Náutico e pegaria a hora da passagem meridiana do Sol para as 12 horas e 13 minutos, que é a letra B. Então essa daqui foi a resposta dos desatentos, que pegaram a HML e não transformaram para HMG. Mas como a gente prestou atenção, a gente sabe que a resposta correta é a letra E, Eco, 14 horas e 49 minutos. Agora, questão 1.2. Na culminação do Sol, nesse dia 23 de fevereiro, qual foi o ângulo horário local desse astro? Então ele quer saber o AHL, o ângulo horário local. Só que a gente precisa mesmo lembrar da teoria, que diz o seguinte: na passagem meridiana do Sol, no lugar onde você está, o ângulo horário local do Sol vai ser 000. Então, a resposta para essa questão é simplesmente a letra B. Bravo! Não tem nenhuma diferença. É 0 mesmo. Questão 1.3. Para obter a posição aproximada do Polo Sul Celeste, cuja altura em relação ao horizonte fornece a latitude, o capitão, ainda de manhã, calculou a distância polar prevista do Sol por ocasião da passagem meridiana nesse dia 23 de fevereiro, tendo obtido... Essa questão, ela parece ser complicada no início. Afinal, nas provas anteriores não é comum você ver a distância polar prevista do Sol. Mas o que é a distância polar prevista do Sol? Bem, mesmo se a gente não soubesse, a gente poderia pegar e fazer um esqueminha. Aqui a gente tem o nosso globo, nós temos o eixo norte e sul e nós temos também o Equador. Então no nosso exemplo a gente está em um lugar ao sul do Equador, então vamos nos marcar aqui, e ele quer saber a distância polar. O que é isso? A distância polar na passagem meridiana do Sol. Então a nossa passagem meridiana do Sol acontece quando o nosso Sol está justamente sobre o nosso meridiano. E quando isso acontece, a nossa declinação é uma coisa bem fácil da gente saber. A gente só precisa ir no nosso Almanac Náutico e fazer as correções necessárias. Então logo a gente vê, como aqui é um ângulo de 90 graus, que a nossa distância polar vai ser 90 graus menos a nossa declinação para o dia. Para o nosso dia 23, a gente vai ter, às 14 horas, uma declinação sul. Aqui a gente pode ver sul, 9 graus. E para as 14 horas, 9 graus, 53,5 minutos. Porém, com a declinação, a gente tem que fazer a nossa correção. É o nosso D, 0,9. Agora é só a gente vir aqui em acréscimos e correções, procurar os nossos 49 minutos de novo e encontrar o nosso D, 0,9. Aqui, 0,9D é uma correção de 0,7 minutos. Vocês me desculpem aqui, eu coloquei 90 graus, mas não é. É 0,9 graus. Então tá, ó, viu? Todo mundo está sujeito a se confundir. É por isso que a gente precisa de muita atenção. 0,9 graus, 53,5 minutos. E o nosso D é 0,9, o que nos dá uma correção de 0,7. Ok, agora é só a gente fazer a conta. 9 graus, 53,5 menos 0,7. Então a gente vai ter uma declinação total de 9 graus, 52,8 minutos. Só que a gente quer saber a nossa distância polar. Então a gente precisa pegar isso e subtrair de 90 graus. Então é 90 menos 0,9 graus, 52,8 minutos.
Aqui a gente vai chegar a uma resposta de 80 graus, 07,2 minutos. Que olhando nas opções é a nossa letra A. Beleza, questão 1.4. Às HMG 14 horas 48 minutos e 55 segundos desse dia 23 de fevereiro, o capitão colimou o limbo inferior do Sol na passagem meridiana e obteve o ângulo correspondente à altura instrumental indicada na figura abaixo. Qual o valor total desse ângulo medido pelo capitão? Bem, nessa questão a gente tem algumas informações importantes, mas ela não requer cálculo nenhum da gente. A gente só precisa saber como que a gente vai ler o sextante. Então aqui a gente pode ver que tem o nosso mostrador de 80, para a nossa direita tem o mostrador marcando 70, então a gente sabe que é mais de 80. Então a gente tem provavelmente 81 graus e agora a contagem dos minutos nesse nosso parafuso. A gente empata essa linhazinha daqui com essa outra e a gente pode ver que dá quase 53. Então, nas respostas, a gente pode ver aqui que precisa ser 81, porque aqui a gente não passou. Então vai ser 81, quase 53 e 81, 52,8. Resposta é a letra delta, D. Ok, vamos fazer o seguinte, eu vou anotar aqui 1.4 as informações. HMG igual 14 horas, 48 minutos e 55 segundos. O limbo inferior. Limbo inferior. E a nossa AI foi de 81, 52,8. Beleza, agora vamos transformar isso aqui em questão 1.5 e vamos seguir. Considerando a altura instrumental indicada na questão anterior e sabendo que seu olho durante a observação estava com uma elevação de 2,9 metros em relação ao nível do mar, o capitão calculou a altura verdadeira do astro, tendo obtido. Ok, vamos concentrar nessa questão aqui todas as informações. A gente sabe que a AI, ou seja, a altura instrumental, é de 81 graus, 52,8 minutos. O nosso erro instrumental, nosso EI, é de menos 0,3 minutos, que a gente sabe desde o início, lá na descrição do problema. A nossa elevação em relação ao nível do mar, a nossa elevação é de 2,9 metros. E a gente colimou o nosso limbo inferior. Beleza, com isso daqui a gente já pode resolver a questão. Primeiro a gente vai começar a aplicar as correções aqui. O nosso erro instrumental é de menos 0,3 minutos. Como ele é negativo, a gente vai subtrair, então vamos chegar a 81 graus, 52,5 minutos. Esse daqui é a nossa altura observada. Beleza. Agora a gente precisa corrigir a elevação. A correção da nossa elevação, que é de 2,9 metros. Para isso a gente precisa ver nos nossos anexos essa folha daqui. Correção de altura de 10 graus a 90 graus do Sol, estrelas e planetas. Aqui na nossa terceira coluna, a gente tem as informações de elevação do olho. No caso, o nosso é 2,9. Está bem entre o 2,8 e o 3,0. Então a gente vai pegar essa medida daqui, ó, entre menos 3,0. Então vamos aplicar a nossa correção da elevação, menos 3,0 minutos. Então aqui a gente vai ter 81 graus, 49,5 minutos. Agora a gente precisa corrigir o nosso limbo. No caso é o nosso limbo inferior. Ok. Quando a gente aplica a correção da elevação na altura observada, a gente tem a nossa altura aparente, ou AAP. Voltando no nosso anexo, a gente tem aqui a correção do Sol
de outubro a março e de abril a setembro. Como a gente está no mês 2, é fevereiro, a gente vai ver nessa coluna aqui. Isso é muito importante para você se orientar. Então a nossa AAP, a nossa altura aparente, segundo o que a gente encontrou, é de 81,49,5. 81,49,5 fica logo entre esse daqui, 76 e 83. Então a gente pega a nossa correção para o limbo inferior. O limbo inferior é esse daqui da esquerda, a gente pode ver aqui em cima, ó, limbo inf e sup. O nosso limbo inferior, a gente vai pegar essa correção mais 16,0. 16,0 mais. Vamos fazer a conta. Aqui a gente sempre tem que lembrar que 4 mais 1 vai dar 6. Só que o máximo de minutos que a gente pode ter antes de completar 1 grau é realmente de 6. Então, quando chega no 6, passa 0 e aqui a gente soma mais 1. Então, no final das contas, vamos ter uma altura verdadeira, ou nosso A, de 82 graus, 5 minutos,5. Ok, agora vendo as nossas respostas, a letra A que está nessa página aqui não é a nossa resposta. A nossa resposta vai ser a letra B, bravo, 82 graus, 05,5. Questão 1.6. A latitude meridiana calculada pelo capitão foi... Beleza, para nossa latitude meridiana, a primeira coisa que a gente precisa saber é que a gente precisa da nossa distância zenital, o nosso Z. E Z é igual a 90 graus menos A, que é a nossa altura, que a gente chegou à conclusão de que é 82 graus, 05,5. 90 graus menos 82 graus, 05,5 minutos. Essa daqui é uma ótima hora para você saber como é que funciona todas as casas aqui. Como a gente vai precisar começar daqui, 0 menos 5 não dá, a gente vai pedindo emprestado, lembra? Então, a gente pede emprestado do 9, que vira 8. Aí aqui é 10, vira 9. Aqui é 6, vira 5, porque o máximo é 60 minutos. Aqui volta a ser 10, vira 9. E aqui é 10 mesmo. Então 10 menos 5 vai dar 5, 9 menos 5 vai dar 4, 5 menos 0 é 5 mesmo, 9 menos 2 é 7 e 8 menos 8 é 0. Então a gente vai ter um Z igual a 7 graus, 54 minutos,5. Ok, a nossa distância zenital é essa. Agora o que a gente faz com isso? O que é a nossa distância zenital? Vamos fazer um esqueminha aqui de metade do globo. A gente está numa latitude sul, então vamos nos marcar aqui. E o Sol... é importante lembrar que a gente está aos 17 graus sul e o Sol vai estar numa declinação de 9 graus sul. Então ele vai estar entre a gente e o Equador. Então a gente está aqui e o Sol está aqui. Ok. O Z é a distância zenital. Então é essa distância aqui. É a distância da gente com o astro que a gente está observando. Esse daqui é o Z. E a declinação é a distância do astro com o Equador. Então essa daqui é a declinação. Como a gente está configurado nessa situação aqui da questão, a nossa latitude meridiana vai ser justamente a soma desses dois. Z mais declinação. Então a gente vai ter que a nossa latitude meridiana é igual a 0,7 graus, 54,5 minutos, mais a nossa declinação, que a gente tinha achado na nossa questão 1.3, que é 9 graus, então 0,9 graus, 52,8 minutos. Então a nossa latitude meridiana vai ser 17 graus, 47 minutos,3. Olhando no nosso caderno de provas,
a gente pode ver que é a nossa letra Charlie, C. Questão 1.7. A longitude meridiana calculada foi... Beleza, a nossa longitude meridiana tem a ver com a passagem meridiana do Sol exata ali quando a gente viu. E isso aconteceu segundo o enunciado da questão 1.4, aí que a importância da gente ter anotado isso daqui é às 14 horas, 48 minutos e 55 segundos. Agora a gente volta para o nosso almanaque náutico e vê aqui, às 14 horas era 26 graus 39 minutos. Então, vamos lá, 14 horas era 26 graus 39,0 minutos. E agora a gente precisa do correção não do 49, mas sim do 48 e 55. Então vamos lá para a nossa página de acréscimos e correções no 48 minutos e 55 segundos. Vai dar mais 12 graus 13,8 minutos. 12 graus 13,8 minutos para os nossos 48 minutos e 55 segundos. É só a gente somar os dois que a gente vai achar um ângulo horário em Greenwich de 38 graus 52,8 minutos. E essa é a nossa longitude meridiana. Resposta da questão, letra E, eco. Se por um acaso tivesse dado um número maior de 180, a gente teria que saber que a gente teria que subtrair ele de 360 para a gente achar a nossa latitude leste. Só que nesse caso daqui foi oeste mesmo, então a gente está safo. Vendo a questão 1.8, eu decidi que a gente pode resolver ela aqui nesse vídeo que não tem problema. Tendo determinado as coordenadas geográficas corretas da sua embarcação na passagem meridiana do Sol, o capitão, na ocasião, tirou algumas conclusões em função da posição que ele estimou de que seu barco estaria. Dentre as conclusões abaixo, indique qual está correta, considerando que o capitão esteve nas últimas horas navegando com rumo na superfície de 90 graus. Ok, se ele estava com um rumo de 90 graus, aqui a gente tem o nosso norte, ele estava com o rumo para cá, 90 graus. Ele tinha calculado que ele estava aos 17 graus 44 minutos sul e 38 graus 58,5 minutos oeste. Vamos colocar ele mais ou menos aqui assim. Ele tinha estimado que era aqui. Só que ele encontrou que, na verdade, ele estava aos 17 graus 47 minutos,3 sul. Então ele estava mais ao sul de onde ele estava e na longitude ele estava a 38 minutos 52,8 oeste. Então ele estava mais para perto do meridiano de Greenwich ainda. Então, na verdade, ele estava aqui. Ele achou que estava aqui, mas na verdade está um pouquinho mais para cá. Beleza, vamos dar uma lida aqui. O rumo na superfície precisou ser compensado para boreste, para seguir o COG planejado. Bem, COG é Course Over Ground, é o nosso rumo sobre o fundo. Beleza, o nosso rumo sobre o fundo é 90 graus. Ele precisaria corrigir para boreste, para ele voltar a mais ou menos onde ele estava antes, onde ele estava achando que era para estar. Ele estava aqui, ele achava que ele estava aqui, um pouquinho mais para o norte, só que ele na verdade está mais ao sul e mais ao leste. Então, se ele quisesse voltar para essa linha daqui, ele não iria precisar corrigir para boreste, ele precisaria corrigir para bom bordo, porque ele está nesse rumo 90 aqui. Então, a gente já pode tirar a resposta A de correta. O caimento da embarcação foi de 3,3 milhas náuticas para boreste. Beleza. O caimento da embarcação foi de 3,3 milhas náuticas. Como que a gente vai saber isso? A gente precisa lembrar que uma milha náutica é igual a 1 minuto de grau percorrido na face da Terra. Então, se ele achava que ele estava aos 17,44, vamos anotar aqui, 17 graus 44,0 minutos sul, e na verdade ele estava aos 17 graus 47,3 minutos sul. Se a gente vê a diferença entre um e outro, aqui, como eu coloquei essa aqui ao contrário, vai dar menos 3,3 minutos sul. Então, menos 3,3 minutos sul é uma diferença exatamente de 3,3 milhas náuticas para boreste.
Então a gente sabe que é boreste porque ele achava que estava um pouco mais ao norte e foi para o sul e o rumo dele é 90 graus. Então ele está com o barquício dele aqui e se ele quisesse voltar, ele iria precisar corrigir para bombordo, ou seja, ele se deslocou para boreste. Então, essa daqui é a resposta da questão 1.8. A gente precisa pensar um pouquinho mais para a gente conseguir chegar na nossa resposta. A corrente na área provavelmente era para sudoeste, então ele estava. Essas daqui é porque as outras questões estão erradas, né? A corrente na área provavelmente era para o sudoeste, então a corrente seria para cá? Não, porque ele passou justamente para o outro lado. A corrente provavelmente seria para sudeste, SE. A embarcação estava com uma velocidade na superfície maior do que a velocidade sobre o fundo. Não, porque a gente estava com uma velocidade na superfície provavelmente menor do que a velocidade sobre o fundo, porque a velocidade sobre o fundo foi grande e a gente estava estimando menos. Então a gente provavelmente tinha uma corrente a nosso favor, o que fazia com que diminuísse a nossa SOG. O capitão precisou aumentar a velocidade se quisesse chegar ao destino na hora prevista. Bem, se ele estava mais para cá e ele queria chegar no arquipélago de Abrolhos, que é um pouco mais a leste, ele estava aqui querendo chegar no arquipélago de Abrolhos, então se ele estava mais perto, ele não precisava aumentar a velocidade, então está errado. A resposta é letra brava, B mesmo. Ok, agora vamos pular para a questão 2.10, porque a gente está resolvendo nesse vídeo primeiro as questões práticas da prova. Primeiro a gente tem que ler a situação. Às 12 horas e 36 minutos, o radar da embarcação de um capitão amador detectou um alvo na marcação verdadeira 265 e distância de 8 milhas náuticas. Nesse momento, o receptor GPS de bordo indicava um COG de rumo verdadeiro, 210 graus e velocidade sobre o fundo de 10 nós. Às 12 horas e 39 minutos, o alvo estava na marcação polar Boreste 055 e distância 7,5 milhas náuticas, quando o capitão resolveu guinar para 265 e manter a velocidade. Nessa questão, a gente vai usar o nosso lápis e borracha, o nosso compasso e o nosso par de esquadros. Bem, a primeira coisa que a gente precisa é ver se as nossas escalas vão dar na nossa rosa de manobras. Como a gente tem as nossas velocidades, a maior velocidade de todas é 10 nós, a gente pode colocar a velocidade 1 para 1. A gente sempre deve prezar a maior escala possível. Então a gente coloca a nossa escala de velocidades 1 para 1 e a nossa escala de distância a gente também pode colocar 1 para 1, porque não são distâncias muito grandes. Aqui a gente tem a nossa letra T e vamos anotar a nossa posição M1. Se você não sabe essas siglas, eu tenho um vídeo onde eu explico um pouco mais a rosa de manobra, eu vou também deixar anotado e na descrição do vídeo para você poder dar uma olhada. Então ele estava na marcação verdadeira 265 e distância 8 milhas náuticas. Então ele estava aqui. Aqui é 260, 270, no meio é 265, distância 8 milhas náuticas. Então a nossa posição M1 é essa. Vamos marcar ela aqui para a gente não ter confusão. M1. Beleza, aí no dia da prova, como eu estou com um zoom aí, eu não vou ficar mexendo a folha. Eu vou anotar nessa outra folhinha de papel. No dia da prova vocês anotam do lado. Ele estava... A M1 era às 12 horas e 36 minutos e ele estava na marcação verdadeira 265 a 8 milhas náuticas. Beleza. Nesse momento a gente tinha um rumo de 210 graus verdadeiros e velocidade 10 nós. Então a gente pega um dos nossos esquadros para servir de régua, a gente vem aqui no 210, empata o centro da nossa rosa com essa pontinha aqui 210 e a gente traça o nosso rumo verdadeiro, esse aqui. Então a gente tem o nosso R.
Esse aqui é o nosso ponto R e o nosso ponto T. Então a gente tem a nossa reta TR, que é o nosso rumo, o primeiro de todos, né? Porque a gente vai fazer uma guinada. Velocidade 10 nós e rumo verdadeiro 210. Agora vamos marcar o nosso M2. M2, às 12 horas e 39 minutos, o navio estava na marcação polar 55 BE, ou seja, Boreste, a 7,5 milhas náuticas. A gente estava com rumo 210, então a nossa embarcação, eu vou desenhar ela aqui. Isso aqui é só para vocês poderem acompanhar aí de casa sem que a gente se perca. Aqui estava o rumo da nossa embarcação, ela estava proada para 210 e ele estava uma marcação de 55 Boreste. Boreste é essa parte aqui. 55 graus polares é 10, 20, 30, 40, 55. Ou seja, ele estava realmente aqui na marcação verdadeira 265 igual a outra a 7,5 milhas náuticas. Então ele estava aqui, o nosso M2. Ou seja, ele estava em rumo de colisão com a gente, né? Porque quando a gente tem as nossas distâncias diminuindo, mas a marcação não está diminuindo, significa que tem um sério risco de abalroamento. Então, nosso M2, ele andou 0,5 milhas náuticas. Então, já vamos anotar isso daqui. Ele andou, de lá para cá, ele andou 0,5 milhas náuticas em 3 minutos. Como é que eu sei que é em 3 minutos? Porque 36, 37, 38, 39, 3 minutos. E o capitão, então, decidiu guinar para 265 e manter a velocidade. Então ele decidiu guinar para 265, exatamente para cá, e manter a velocidade. A gente empata aqui e faz aqui. Então a gente coloca a seta, esse é o nosso R, vamos marcar de R1, porque o nosso R original era esse, então virou o nosso R aqui. Ok, agora, baseado na situação acima descrita, responda as 3 questões que se seguem utilizando a rosa de manobra em anexo. Questão 2.10. Qual o rumo verdadeiro e a velocidade do alvo? Aqui a gente precisa lembrar que a nossa marcação aqui relativa na nossa rosa de manobra era em relação com o R. Então qualquer coisa que a gente fizer aqui vai ser com o R nesse primeiro momento. Não é com esse R'. Beleza. Agora ele quer saber o nosso rumo e velocidade verdadeira. A nossa representação do rumo e velocidade verdadeira do alvo vai sair de T e vai passar em M. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa da nossa velocidade relativa e o nosso rumo também relativo. Ele andou 0,5 milhas náuticas em 3 minutos. Então vamos fazer uma regrinha de 3 bem simples aqui. 0,5 em 3 minutos é quanto em 60 minutos? A gente multiplica um pelo outro na nossa regrinha de 3. 3x é igual a 30. X vai ser igual a 30 dividido por 3. 30 dividido por 3, que vai ser igual a 10. E essa é a velocidade relativa. Ele está num rumo de M1 para M2, ele está no nosso rumo 85 graus, segundo o que a gente está vendo na nossa rosa de manobras, né? Não é o verdadeiro, ainda é o relativo. Então ele está 85 graus e 10 nós de velocidade. Vamos marcar aqui, vamos marcar essa parte pontudinha aqui no 0, da nossa escala 1 para 1, que é a nossa escala de velocidades, e vamos abrir a outra perna dele exatamente no 10 aqui. 10. Beleza. Agora a gente trava a distância dele, a gente marca aqui e pode colocar até um arco aqui de circunferência para a gente saber que vai acabar mais ou menos por ali. Essa é a nossa marcação da velocidade de 10 nós. Beleza, agora vamos usar o nosso par de esquadros. Isso aqui é basicamente o mesmo princípio das réguas paralelas, só que a gente vai ter esse par de esquadros aqui, que a gente vai poder mudar a posição sem mudar os ângulos
só mexendo neles aqui, ó, a gente arrasta um para o outro e você vê que essa parte daqui não muda e essa parte daqui também não muda em relação à outra, elas ficam paralelas, tá vendo? Só que a gente vai simplesmente poder marcar em outro lugar a nossa marcação. Então beleza, a gente alinha aqui com o nosso rumo aqui teoricamente, como ele estava andando para cá, a gente vê aqui que é mais ou menos esse rumo 85, a gente empata aqui essa linha onde ele estava se deslocando. Tomando sempre cuidado para a gente poder alcançar essa parte aqui, porque a gente vai fazer a nossa reta RM. Gente, vocês me desculpem, a minha câmera parou de gravar aqui no meio e eu já fui seguindo na questão. Eu estava mais ou menos aqui, né? Eu tinha pegado aqui, eu tinha empatado com o rumo, coloquei o outro esquadro aqui e pela geometria é só a gente transpor aqui. Então a gente vai ter a nossa reta RM, aqui ó. Aqui a gente sabe a distância da nossa velocidade, né? A marcação da nossa velocidade 10 nós, porque a gente já tinha visto com o nosso compasso. Beleza, a gente marcou a nossa reta RM. Só para recapitular com vocês, a gente tem o nosso ponto T, que é o centro da rosa, e o TR, que é o nosso rumo e velocidade verdadeiros. Aqui, com base nas nossas marcações relativas, a gente vai ter o nosso rumo relativo e velocidade relativa, que vai ser 85, então a gente traça daqui do R até o M, 85, 10 nós. Então a nossa reta RM é o nosso rumo e velocidade relativos. E com isso a gente pode completar o triângulo, que vai ser o TM, que é o rumo e velocidade verdadeiros do nosso alvo, da nossa embarcação manobradora, que não é a nossa de referência, é a nossa embarcação M. Então o TM é o rumo verdadeiro e velocidade verdadeira. Então a gente tem aqui mais ou menos uns 147 graus e pelo menos no meu desenho, e aí é uma coisa que é necessário ter um pouco mais de habilidade na hora da prova, né? Para você se concentrar para fazer os ângulos certinhos. O meu deu um pouquinho acima de 9 nós, só que a gente vai ver a resposta aqui e vai dar 147,9 nós, então a gente, depois que a gente marca a questão, porque a gente vê que as outras opções aqui não tem nada a ver, então é 147,9 nós, letra alfa mesmo. A gente dá uma ajeitada aqui e coloca no rumo certinho. É a 2.11. A que horas o alvo chegaria no ponto de maior aproximação, ou PMA, se o capitão não guinasse? O nosso PMA, o ponto de maior aproximação, nesse caso aqui, como elas estão em rota de colisão uma com a outra, seria realmente o momento do abalroamento. Em quanto tempo ela demoraria para chegar até o nosso barco? Bem, ele está a uma distância de 7,5 milhas náuticas e ele anda de 3 em 3 minutos em relação à nossa embarcação, mais meia milha náutica. Então é só a gente começar a ir somando aqui, é bem simples se a gente for por esse pensamento. Então aqui é mais 3 minutos, mais 3 minutos, mais 3 minutos, 3, 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 3. Então, no final das contas, a gente vai ter 15 vezes esse intervalo de 3 minutos. Então é só a gente pegar aqui, ó, 3 vezes 15, a gente vai chegar, 3 vezes 15, a gente vai chegar na conclusão de que ele vai demorar mais 45 minutos para ele chegar no ponto de maior aproximação, que é quando as embarcações se chocariam. 11 horas e 39 minutos mais 45 minutos vai ser igual a 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8, 24 minutos. Vai ser igual a 13 horas e 24 minutos. Vamos olhar aqui, a resposta é letra ECO, 13 horas e 24 minutos. Questão 2.12. Antes da guinada, qual era o aspecto do alvo em relação à embarcação do capitão? Beleza.
Aqui, o que a gente vai precisar fazer? Para a gente visualizar isso, a gente vai precisar mais uma vez usar o nosso par de esquadros para ficar bem claro para todo mundo poder visualizar. A gente empata aqui o nosso rumo verdadeiro do alvo com a posição da nossa marcação relativa. Aqui, pronto. A gente vai traçar aqui o nosso rumo. Não importa aqui, ó, a gente pode fazer uma reta gigante. É só para a gente ver onde é que é o nosso o ponto onde elas podem se cruzar aqui nesse gráfico. Então a gente faz aqui, ó. É só você fazer o seu barquinho aqui da sua embarcação e a nossa outra embarcação aqui. Beleza, elas estão aqui justamente nessa situação. Inclusive, se a gente pudesse ver isso à luz do Ripian, que você precisa estudar para você fazer a prova também, aqui, como a gente está vendo, essa luz encarnada de bombordo, ela teria preferência pela nossa embarcação. Então, o capitão amador fez corretamente a guinada dele para evitar o aborroamento. Então, beleza, vamos dar uma olhada aqui nas nossas opções. Antes da guinada, qual era o aspecto do alvo em relação à embarcação do capitão? A. O alvo mostrava seu bombordo. Ele mostrava seu bombordo? Ele mostrava seu bombordo. Então a gente vai marcar a letra A, alfa. O alvo mostrava o seu bombordo. E essa é a resposta da questão 2.12. Bem, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. As outras questões vão ser resolvidas no próximo vídeo. Eu sou Arthur Romeu e até a próxima.